o flagra. Então foi a mulher, deixou o marido cuidando da criança. A criança está lá no chão, tá, ó, eu vou sair, eu vou ter que fazer algumas coisas, mas você toma conta do nosso filho, pô, toma conta direitinho. Ela deixou a papa do moleque, deixou tudo de jeito lá para o marido tomar conta. Que fez o marido? Ele deixou o moleque sentado, chamou mais um amigo e duas colegas e fez a festa. E quando o cara já está na cama, com um cigarro na mão, o amigo ainda está tentando convencer a outra moça, eis que chega, eu coloquei uma seta aí, a mulher do camarada, né? E dá aquele flagra. Por isso que eu chamei esse quadro de flagra, ou o outro eu, né? Quer dizer, aquele outro, é outro marido que ela não estava esperando que fosse. Tem um cara até que bebeu tanto que até está dormindo no chão. Agora, uma observação. Esse quadro, é que eu não resisto de pôr defeito nas coisas. Olha aí, ó. Ele colocou no espelho, ele colocou o reflexo do chapéu do camarada aí. Esse reflexo não corresponde à imagem do chapéu, seria diferente. Seria diferente. Oi, estão Agora eu não batendo sei. panela aí em São Paulo? Como é que é? Estão batendo panela aí em São Paulo? Olha, eu não sei, eu acho que sim. Eu acho que sim. Aqui tá terrível. Não, eu acho que estão sim. Também. É que eu estou com fone de ouvido, eu não estou ouvindo direito. Eu Mas já é fui bater um homenagem às pouco na nossas janela. autoridades. Bom, então está dizendo, o chapéu aí, cara, ele não reflete, não é o reflexo do chapéu do homem que está conversando com a moça. Está errado isso daí, né? Mas agora, eu não sei se o Botero fez de propósito esse erro, só para falar, olha, vou falar que os observadores do meu quadro são muito inteligentes, eles percebem até os erros que eu faço, ou se ele realmente errou porque não prestou atenção. Vamos para o próximo. Mais uma vez, tem um ditado latino que eu aprendi quando eu era coroinha. Pós-coitum tristícia, pós-vinum caput dolor. Quer dizer, depois do coito, tristeza, e depois do vinho, dor de cabeça. Mais uma vez, eu que pus esses negócios aí, porque eu gosto de inventar. Mas dá uma olhada. O camarada provavelmente esteve fazendo alguma coisa mais interessante com a moça, que mais uma vez está de costas, está sem roupa e tudo mais. E depois de ter feito o que ele queria fazer, ele já foi dormir. E a moça não restou mais nada do que se vestir, provavelmente, e vai embora. Do quadro do lado, mais uma vez a cena do camarada num piquenique com a moça. O cara está absolutamente, me parece, desinteressado na moça. Coitada, até dando um duro para estar com aquela saia, meia, se arrumou toda para conquistar o camarada, e o camarada está pensando, olha a igreja lá atrás, se vai para o pecado ou se não vai. Finalmente, essa invenção minha. Tem dois camaradas aí, eu achei que eles fossem ladrões, né? Eles entraram nessa casa, olha a porta meio aberta, semi-aberta. Eles entraram nessa casa para roubar e a primeira coisa que acharam foi bebida. Dá uma olhada, tem uma garrafa em pé e duas deitadas. Os caras encheram a cara, os ladrões encheram a cara, fumaram à vontade e, em vez de roubar e sair de fina, eles tanto beberam e tanto fumaram que acabaram dormindo dentro da própria casa que eles assaltaram. Dá uma olhada nesse camarada que está em primeiro plano, ele ainda está com um cigarro aceso na mão. Também é típico das pinturas do Fernando, desenhar a cara com cigarro aceso na mão. Vai lá. Um tema que é recorrente nas obras do Fernando Botero é o circo. Eu acho que ele gostava de circo. Com certeza ele gosta de circo, né? Dá uma olhada, todas essas imagens. Nessa no meio, no alto, está um anão com a anã. Olha, eles estão de braço dado, já saíram do circo, provavelmente já cumpriram as ações, o trabalho que eles tinham que fazer no circo e estão saindo com a cara de triste, né? Dá uma olhada, na figura do lado está o mesmo anão e a esposa ali que acabaram que estavam trabalhando durante o espetáculo. Tem trapezista, domadores, equilibristas e tudo mais. Embaixo, à esquerda, eu achei engraçado esse quadro. Ele sempre tem um toque de humor. Ele é um cara alegre para pintar o Botero. Talvez por isso seja um dos fatores que o pessoal goste dele.
Dá uma olhada, o domador está domando 2 leõezinhos. Quer dizer, pô, até eu domo esses 2 leõezinhos, ele não faz nada, é quase como um cachorrinho. O leão mesmo, que é brabo, o bicho está preso na gaiola. E o cara está se mostrando lá como o grande domador do circo, né? Mas realmente é meio que uma piada, né? No meio embaixo tem um elefante. Detalhe é o tamanhaço do elefante. Dá uma olhada no camarada que está apresentando o elefante, o público. E o elefante não tem as presas deles. Está sem os marfins. E, finalmente, na figura embaixo à direita, eu acho, cara, eu tenho comigo que é o anão e a anã montados em perna de pau, quer dizer, mostrando o outro lado da característica dos anões. Né? Mas ele realmente pintou muitos quadros referentes a circo. Vai lá. Uma coisa que é muito do Fernando Botério é retratos de família. Ele mostra o homem, a mulher, os filhos. Uma das características dele, está aí, o cigarro no chão, isso não podia faltar. Os animais de estimação, eles os pintam muito grandes. Dá uma olhada no tamanho desse gato. É enorme. Do lado, o tamanho do cachorro. Ele sempre põe um trenzinho. Trenzinho, acho que como eu, ele gosta de trem. Ele gosta de trem. Eu sou aficionado a trem. E olha aí, em quase todos os quadros onde parece criança, um dos brinquedos das crianças é o tal do trenzinho. Na figura direita, o casal está super comportado, o cara está até com umas folhas de papel ou um jornal na mão. Realmente é uma família típica, uma família compenetrada. Vai lá, Wagner. Esse quadro chama-se A Família Pinzon. Nessa fica clara a iconografia do Botero. Dá uma olhada, à direita, no alto, é o quadro em si, né? Tá o homem, a mulher, os 2 filhos, o gato gordo, né? Grande. E na árvore está saindo, eu ampliei, está saindo uma cobra, exatamente a mesma cobra que tentou a Eva lá quando eles estavam no paraíso terrestre. Tem um monte de maçã caindo, maçã no chão. Quer dizer, os filhos provavelmente é fruto dessas maçãs que foram comidas um dia aí pelo casal. O gato é um símbolo da fecundidade, da luxúria, da preguiça. E, como eu falei para vocês, ele também é escultor. E está aí o Adão e Eva no museu lá de Antioquia, na cidade onde ele nasceu, lá em Medellín. E eu pus um quadro do pecado original, né? A famosa cobra, o Adão pensando se aceita a fruta da Eva, a Eva incentivando e assim por diante. Mas é típico dele colocar essa maçã e as cobras e a maçã mordida nos quadros dele onde tem um homem e uma mulher. Vai lá, Wagner. Mais uma vez a família. Nessa família tem uma coisa, nesses 2 retratos eu acho que tem um negócio muito engraçado. Bom, primeiro, no da esquerda, vocês não veem, nem eu só vi porque eu ampliei. Parece uma série de pontinhos no meio, entre a cabeça do homem e a da mulher. Ele pintou moscas. Eu realmente não sei por que ele pintou essas moscas. Né? Mas, mais uma vez, tá o homem, a mulher, os filhos, e ele não dá absolutamente nenhuma importância à empregada doméstica que está servindo o café. Tanto não dá que ele nem representa o personagem, só representa o café sendo servido ao casal. Quer dizer, é o preconceito que a gente tem, as pessoas têm contra outras pessoas de origem mais humilde. Ele, de uma certa maneira, deixa entrever isso. Na figura à direita, mais uma vez, o casal, 2 filhos, 2 filhas, eu acho, não sei, o filho e uma filha, e o trenzinho, as maçãs no chão, e agarrada por trás, sem que a mulher verdadeira veja, provavelmente seja uma amante aí do nosso querido cavalheiro que está aí em pose muito séria. Né? Então, realmente, ele mostra o outro lado da personalidade. Com esse jeito assim meio caricato que ele tem para pintar, ele mostra certas coisas que nós, da sociedade, temos. Eu falo nós de uma maneira Esse geral. esse Certo? esse homem escondido à direita no primeiro quadro, o que seria? Escondido é um que tá segurando a escada para o outro homem que está subindo para pegar a maçã, provavelmente.
No primeiro quadro, o da Eu não- esquerda. Um que está deitado? Não, é o quadro da esquerda, mas tem um homenzinho bem ali, embaixo dos Ah, arbustos é. ali. Poxa, parabéns. Eu não sei o que esse cara está fazendo aí. Ele está olhando. Bem observado. Eu vou tentar ver com mais detalhe. Puta, prometo que eu invento uma história. Eu sou louco para inventar mentira. Obrigada. Desculpe, eu não sei. Vai lá, Wagner. Ah, esse é o menino no cavalinho. Esse menino está montando um cavalinho de brinquedo, tal, tá brincando, está vestido como se fosse um guarda lá inglês, né? E estão os brinquedos dele, e embaixo está uma casinha. Eu ampliei essa casinha para mostrar que nessa casinha tem um homem e uma mulher. E essas duas pessoas estão de luto. Na realidade, é o próprio Botero e a esposa deles, que naquele tempo que ele fez essa pintura, ele fez essa pintura em homenagem ao filho dele, que morreu num acidente automobilístico. Eu não sei se foi atropelado, eu não sei o que seja. Sei que foi um acidente de carro e eles perderam o filho. E uma forma dele mostrar o luto deles é o pai e a mãe de luto dentro dessa casinha. É um negócio interessante, né? Vai lá, Wagner. Uma coisa que o Fernando fez, como a Colômbia, os países latinos da América Latina, e latinos em geral, eles são muito religiosos, de religião cristã, a maioria, né? Então, ele pintou uma série de quadros representando a paixão de Cristo. Eu vou começar de cima, em cima, indo da esquerda para a direita, e embaixo também da esquerda para a direita. Aí está o Judas de verde, né? Verde, apontando Jesus para os soldados romanos. Engraçado que o Botero aí embaixo, esse é o homenzinho, é o Botero, é o retrato dele. Ele mesmo está dando o Jesus. Dá uma olhada que ele está apontando o Jesus. O quadro do meio é o Jesus já preso, e o Pôncio Pilato aparece apontando para Jesus. Tem uma passagem bíblica, mais uma vez da época que eu era coroinha, que o Judas mostra Cristo, Jesus, perdão, Pôncio Pilato mostra Jesus ao povo, e ele fala et homo, isso é em latim. Em português quer dizer, eis o homem, ele mostra o cara que vai ser condenado. Então, esse quadro deve se chamar Et Homo. Só que é engraçado que o cara que está apontando está de terno, né? Realmente, eles têm umas coisas engraçadas. Do lado está o Jesus com uma coroa de espinho, pela qual ele foi coroado, porque eles diziam que ele queria ser o rei dos judeus, então deram uma coroa que era a tal da coroa de espinhos. Embaixo é ele carregando a cruz, só que ele está sendo representado como se fosse numa fase moderna. Dá uma olhada, em vez de serem os guardas, os centuriões romanos, quem está descendo o porrete no Jesus é como se fosse um pessoal da polícia lá da Colômbia. Depois é ele se encontrando com as mulheres, a Verônica que enxuga o rosto dele e sai a imagem dele, e, finalmente, é ele sendo consolado por algumas mulheres. Né? Vai lá. Ainda continuando aí na paixão. Aí é uma cena, ele chegou lá onde ele vai ser crucificado, lá no Monte Gólgota, o pessoal tem um guarda romano e outro cara que seria um cidadão atual, eles estão despindo a roupa, porque consta no Novo Testamento que ele, antes de ser crucificado, tiraram a roupa dele e os guardas, os soldados romanos sortearam a roupa dele. Ele não ia mais precisar da roupa e a roupa, então, ia servir para alguém. Então, houve um sorteio entre os soldados romanos para ver quem ficaria com as roupas do Jesus, né? E aí ele fez esse quadro. Repara que ele meio que representa uma coisa que aconteceu no passado como se ainda acontecesse no presente. Ele coloca, vamos dizer, essa imagem que é dúbia em termos de tempo de acontecimento.
Do lado está o Jesus sendo espetado na cruz, né? Depois vem Jesus já na cruz, com um soldado também caracterizado como sendo um soldado moderno, espetando o lado do Cristo. Do lado estaria a Maria chorando a morte do filho. Embaixo, o cara já verde, ele representa muitas vezes o verde como sinal de morte, que a pessoa já sem vida. Estaria o Cristo já sem vida, depois o Cristo sendo deposto com a ajuda da Maria, da Madalena, etc. e tal, ele sendo pranteado e ele sendo levado para o túmulo, onde, teoricamente, sei lá, na ficção, ele, depois de 3 dias, ressuscitaria. Mas ele fez uma série de quadros representando toda essa paixão de Cristo. Como eu disse, o pessoal latino-americano, são muito religiosos. Então, esses quadros ele fez realmente ao gosto do público que ele tem. Se bem que ele tem um público ao redor de todo o mundo, né? Vai lá, Wagner. Aí, ele mostra como um país da América Latina, que nada mais é que a Colômbia. Dá uma olhada aí na seta, o tal do vulcãozinho, que eu sempre falo para vocês. E ele está lá no fundo pintando. Olha que engraçado. Ele, teoricamente, do ângulo dele, ele estaria pintando o pessoal de costas, né? Mas não faz mal. Vai ver que tem um espelho na frente. Embaixo ele mostra uma cobra, o gato, que é sinal de preguiça, a cobra, que é sinal do pecado, e aí estão autoridades civis, militares e eclesiásticas. São os caras que mandam no país. Então, ele está mostrando quem são as autoridades, né? Alô? Câmbio? Bom, aí ele mostra, nas repúblicas aqui sul-americanas e da América Central, os militares no poder. Toda hora ele mostra pessoas civis, né? As mulheres com os filhos. Olha o tamanho do presidente, né? Mas atrás dele está um cara da igreja, possivelmente um bispo, e tem um cara militar que está dentro da sala montado num cavalo, né? E tem lá o gato preguiçoso. Embaixo tem um civil sendo ele está apanhando da polícia, e tem o pessoal dentro de casa olhando o que está acontecendo. O único personagem que reage a essa cena de tortura do homem é um cachorro que está tentando morder aí embaixo a perna de um dos militares aí. E ele sempre faz isso no quadro, a gente pode ver esse quadro à direita, ele pinta o tamanho do personagem em função da hierarquia. Sempre o cara de maior hierarquia é maior em tamanho e o de menor hierarquia é menor. Então, isso a gente pode reparar muito bem nessa representação que a gente tem aí à direita. Tá? Coitada da mulher. Agora, essa né? bandeira é engraçada, não sei de onde é essa bandeira. Porque, normalmente, ele coloca a bandeira da Colômbia. Adelante. Olha aí. Os militares e as Farc é um outro tema que ele pega. Então, nesse quadro à esquerda, a gente pode ver um militar entrando na floresta atrás do pessoal das Farc. Olha aquilo que eu falei, ele mostra a morte, né, representada como sendo um esqueleto, carregando a bandeira, que nada mais é que a bandeira da Colômbia. E no chão, um monte de mortos. Um monte de mortos. Ele é uma crítica que ele fazia à época que tinha muita guerra entre o pessoal do norte da Colômbia, que era dominada pelas Farc, e o pessoal que tinha o poder constitucional, né? Aí eu coloquei, mientras hay voluntad de lucha, habrá esperança de vencer. Esse era um dos lemas da Farc, né? EP quer dizer Exército Popular, eu acho. La lucha sigue. Então, ele é um tema, esses temas políticos, ele parece um cara metido a ser engraçado, mas ele é um engraçado sério. Isso que eu acho bacana nele. Ele com o riso, ele mostra a verdade, seja ela qual for.
A violência na Colômbia. Mais uma vez, esse quadro da esquerda representa muito bem. Olha o pessoal, o tamanho do cara que quer esfaquear, olha o tamanho do cara que ele quer esfaquear. Então, ele está mostrando o poder da violência contra o cara que não é violento. E a mulher com o filho do camarada está tentando interferir, evitando que haja essa morte. Olha que engraçado, ele pinta uma igreja atrás, e ninguém da igreja, a igreja está com as portas fechadas, ninguém faz nada contra essa violência. É uma crítica. Então, parece um quadro meio assim desproporcional, mas se a gente for observar direitinho, a gente vê a intenção do autor, o que ele quer mostrar naquele momento. É uma igreja tipicamente cristã, a gente vê aí pelas 3 cruzes que tem aí em cima, né? No quadro do lado, mais uma vez, a violência na Colômbia. Estava tendo uma festa lá na casa, olha a sala com aquelas luzinhas pequenininhas, famosas, etc. De repente entra um bando armado e abre fogo. E mata todo mundo. Bom, isso não acontece só na Colômbia, eventualmente no subúrbio do Rio, de São Paulo, acontece ainda a mesma coisa. Mas ele retratou lá do pedaço dele. E um dos quadros ele mostra o fruto da tal violência, né? Uma procissão de caixões. Então tem um padre liderando aí a procissão e um monte de viúvas e pessoal carregando os caixões dos mortos que foram vítimas da violência lá da Colômbia. A guerra do tráfico, vocês estão lembrados, né? Medellín era o centro do tráfico lá na Colômbia. Então aí mostra um cara que foi morto a facadas, a mulher pedindo clemência e o outro não querendo nem saber. Atrás tem uma casa provavelmente sendo explodida, né, com bombas. No alto aí está um camarada apanhando, outro com uma metralhadora pisando num cara que eventualmente ele acabou de matar. Uma série de pessoas levando rajadas de tiro. Dá para ver, está meio de leve, mas são rajadas de tiro que está atingindo esse pessoal. E embaixo um quadro, mais uma vez, que representa uma mãe com uma criança no colo, sendo representado por esqueletos, né? E um urubu pousado no ombro da mãe. Né? Então, isso realmente representando a violência, o tráfico lá na Colômbia. Na década de 90, eu trabalhei bastante lá na Colômbia, e, por exemplo, ia trabalhar em Bogotá. Se precisasse ir para uma outra cidade, tinha que ir de avião, não podia ir de carro, porque no meio do caminho ia ser captado. Então, as cidades ficavam isoladas. O sujeito não podia ir para uma outra cidade de carro. Era impressionante. Em qualquer lugar que você ia, tinha que abrir, eles olhavam para ver se não tinha bomba e tal. Era essa Não, a o pessoal costumava colocar até espelho debaixo do carro para ver se não tinha espelho bomba debaixo do embaixo. carro, não. Sim, espelho debaixo do carro para ver. Bom, no Paquistão eu tive lá, perto do Afeganistão, também, espelho debaixo do braço, do carro para ver se não tem bomba, abre tudo, vê, tal. Mesma coisa. É isso aí. Um personagem bastante conhecido lá da Colômbia foi o Pablo Escobar, né? O Pablo Escobar, todo mundo sabe, é um traficante, um dos maiores, se não o maior traficante que já houve. E quando ele foi morto, a polícia cercou, o exército cercou a casa onde ele estava e consta que ele pegou um saco de dinheiro e tentou fugir para o telhado. Ele pegou esse saco de dinheiro tentando, eventualmente, subornar o pessoal que o estava cercando, né? Mas não adiantou. Naquele dia foi um dia fatal. A turma metralhou em cima do telhado. Então, tá aí os quadros, um mostrando ele subindo no telhado, outro mostrando ele já sendo metralhado, outro ele já morto e um guarda, um policial, tentando chamar por ele. E embaixo, um quadro mostrando exatamente ele crivado de balas. Eu coloquei também a figura de onde ele está enterrado, né? E vive cheio de flores. Se a gente for lá hoje, a gente vai achar cheio de flores. Então, ele fez para o pessoal dele, ele fez muito bem. Quer dizer, como o governo não dava assistência, os traficantes, no caso ele, davam assistência às pessoas. Então, ele era um cara que acabava sendo bem amado pelo público dele. Já que eles não tinham assistência e ele dava assistência, ele foi um cara bem amado, tanto que, veja, depois de morto ainda tem flores, sempre tem flores frescas junto do túmulo dele.
Embaixo, eu estou falando meio rápido porque eu tenho tempo limitado. Embaixo, eu não sou EFIM, mas também gosto de falar. Olha, eu tenho uma estátua que está lá em Medellín. E essa estátua, cara, ela foi colocar uma dinamite e ela explodiu. E o pessoal queria restaurá-la, colocar outra estátua nova lá. E o próprio artista, o Botero, ele impediu, ele achou que aquela estátua estraçalhada do jeito que está aí na figura representa muito bem o que ele quis apresentar da violência que acontecia, o que acontecia na Colômbia. Vai lá, Wagner. Olha aí, dos atentados terroristas, ele mostra vários aí. Então, a gente pode ver ó, o cara aí num carrinho sem pernas, outro com metade de uma perna, carro sendo explodido. Então, ele não é só engraçado, ele faz denúncias, porque esses quadros não são de hoje, são da época que ocorriam todos aqueles atentados, em Medellín, nas cidades, no norte da Colômbia, onde as Farc dominavam. Então, ele é, porque ele ainda é vivo, ele é um cara que sempre denunciou. A gente olha, em princípio, a gente acha ele engraçado, e ele é engraçado. Mas ele é engraçado sério. Está aí alguns quadros dele. Né? Bom, eu vou tentar ser rápido. Eu vou contar uma historinha para vocês da República das Bananas. A gente chama, sei lá quem chama, de República das Bananas, todos esses países da América Central, né? América Central e Colômbia e Venezuela. Eles eram dominados por uma empresa americana chamada United Fruits Company. Essa United Fruits ela pegava os terrenos de todos os países, da maioria dos países da América Central e do norte da América do Sul, Colômbia e Venezuela, e plantava bananas e abacaxis, né? E eles pegavam essas bananas, abacaxis, frutas em geral, e exportavam para os Estados Unidos. E eles, de tal maneira, dominavam esses países, onde essa companhia tinha as fazendas dela, e eles dominavam não só os terrenos, como os próprios governantes. Ou seja, sempre que acontecia alguma coisa que não era do interesse da United Fruits, eles trocavam os presidentes. Eram marionetes que estavam lá nos postos, né? E era engraçado, o pessoal da United Fruits, por exemplo, eles tinham fazenda de banana e precisavam de transporte. As bananas se não estragavam, eles precisavam de transporte rápido, de transportá-las até o porto. Então, o que fez a United Fruits? Ela financiou ferrovia lá na Colômbia. Mas quem pagava a ferrovia? O governo colombiano. E os únicos que aproveitavam a ferrovia eram a United Fruits. Eles colocavam eletricidade, mas as únicas empresas que precisavam de eletricidade eram as empresas da United Fruits, mas quem pagava era o governo colombiano. E assim fizeram um porto que era para depois, porque eles criaram também navios frigoríficos para transportar as frutas. E eles levavam de trem até o porto e embarcavam no navio e mandavam lá para os Estados Unidos, né? As frutas, principalmente bananas, né? E esse porto era financiado pelo United Fruits, mas quem pagava era o governo da Colômbia, no caso aí. Enfim, quer dizer, eles faziam investimentos no país, mas era em benefício próprio, né? E eram os tais dos governantes das repúblicas das bananas. Olha, tem muitos livros que falam sobre isso, e livros interessantíssimos, inclusive do próprio Gabriel Garcia Marques. Tem alguns livros, o 100 Anos de Solidão, por exemplo, dá algumas dicas sobre esses episódios. Mas não foi. Nós vamos ver aí alguns quadros que o Botero fez sobre essas repúblicas das bananas, mas eu coloquei um aí do Diego Rivera, que também mais ou menos se refere às repúblicas das bananas. Nós aqui, brasileiros, também contribuímos com a República das Bananas. Olha, Wagner. Eu coloquei algumas manchetes de jornais. La huelga de 50 mil trabalhadores. Huelga é greve. Greve de 50 mil trabalhadores. Em 1928, uma greve em La Ciénaga. Ciénaga é uma cidade da Colômbia. Eles mataram, houve mais de 100 mortos nessa greve, 238 feridos. E sabe o que eles fizeram com os mortos? Eles embarcavam no trem,
Os muertos foram carregados em trenes e lançados ao mar. Foram carregados no trem da United Fruit e foram jogados no mar. Embaixo está uma foto de sindicalistas, né? Então, tudo da época. E eu peguei também alguns quadros que mostram autoridades. Repara, tanto o bispo, o padre, sei lá o que é esse cara aí, ele está perto de Bananeiras. A mulher toda elegante, e o homem também todo elegante, está embaixo de Bananeiras. Eram os donos do poder. Tanto a igreja como o Estado eram o dono do poder. E o pessoal realmente era muito maltratado. Eu peguei aí para vocês verem alguns dos jornais mostrando o tal da República da Banana. E eu disse que nós brasileiros contribuímos porque nós cedemos a nossa querida Carmen Miranda para rebolar e colocar banana na cabeça para fazer propaganda da United Fruits. Nós somos todos orgulhosos, mas ele não sabe. Na realidade, ele não sabia por que ela estava fazendo tanto sucesso. Era um sucesso forjado pela United Fruits Company. Vai lá, Wagner. Esse é o quadro do massacre na Colômbia de Botero. Sonidos de muerte e verganza, pátria que aún resuenan en la estación del ferrocarril de Ciénaga e en el alma de la nuestra nación. Isso é uma poesia, não me lembro, mas eu já soube, cara, mas a memória já me falha, eu não me lembro quem escreveu isso aí. Na realidade, foi o seguinte, a história foi o seguinte, o pessoal que trabalhava nas bananeiras, lá na Colômbia, se reuniram numa estação de trem. Era fácil se reunir numa estação de trem, porque dava acesso a todo o pessoal que trabalhava ali na região das bananeiras. Então, eles marcaram uma reunião, porque eles queriam reivindicar algumas coisas, né, a favor dos trabalhadores, que eles realmente não tinham vez, eles só tinham que trabalhar. Então, eles se reuniram nessa estação de ferroviária de Ciénaga. Ciénaga é o nome de uma cidade. Então, juntou todo mundo lá, eles iam fazer as reclamações, eles convocaram os dirigentes das bananeiras para conversar, para ver o que acontecia, chamaram também os sindicalistas. Naquela época também tinha sindicalista, mas só que esses passaram mal. A história mudou. Esses sindicalistas, eles também entraram no meio da greve, etc. E tal. De repente, apareceu o exército, parte do exército, e rodeou todos os grevistas que estavam lá. E aí, cara, convidaram os grevistas a saírem, os grevistas não saíram. Aí eles tocaram o toque de recolher. Eu não sei como é toque de recolher, mas eu sei que o exército tocou o toque de recolher. Eu acho que, como eu, os caras lá também não sabiam que era toque de recolher. E os caras tocaram e não aconteceu nada. A turma continuou lá na mesma. Tocaram outra vez. A turma continuou lá. Depois de 3 minutos, eles abriram fogo e fizeram aquele estrago de morrer mais de 100 pessoas, ficarem feridas, não sei quantas pessoas. Enfim, fizeram uma desgraça e acabaram com a greve desse jeito. Então, tanto os grevistas quanto os sindicalistas morreram. Grande parte deles morreu nesse massacre que houve lá em Ciénaga. Aí está mostrando os caras, um enforcado, que está no chão, crivado de balas, a senhora, a moça, sei lá, e outros caras com as mãos amarradas. Mas não estava ninguém com a mão amarrada. Isso aí foi uma licença artística que o Botero pegou para mostrar o que aconteceu nessa famosa greve que houve lá nas bananeiras. Lá no fundo tem uns frangos meio espantados por causa do barulho, umas casas incendiando, etc. E tal. Isso não deve ter acontecido. Mas os caras realmente foram metralhados. Foi um dispersar. Foi em 5 de dezembro de 1928 que aconteceu isso. Vai lá, Wagner. Bom, aí eu peguei o quadro, mas eu já falei, eu pego detalhes de pessoas com as mãos amarradas, na realidade eles não estavam com a mão amarrada, homens enforcados também não estavam, os tiros estão sendo disparados contra o homem que ainda está de pé, isso sim, o chapéu voando da ideia da sua execução está sendo naquele exato momento, semblante de dor e aflição no rosto da mulher que está caída, as galinhas correndo, enfim, essa foi a forma artística de como o Fernando Botero representou aquele acontecimento de 1928 na Venezuela. Desculpa, na Colômbia.
Adelante. Outro quadro de denúncia, outra série de quadros de denúncia. Então, vocês estão vendo que o cara não é só brincadeira. Ele é um cara de brincadeira, mas sério, como eu já disse. Vocês lembram da prisão de Abu Ghraib? Não sei se vocês lembram. Eu lembrei quando eu fui fazer isso daí. Entre 2003 e 2005, houve ali em Bagdá, perto de Bagdá, umas 20 milhas de Bagdá, fizeram uma cadeia. Os americanos e os ingleses fizeram uma cadeia para prender o pessoal que estava lutando contra eles, né? O pessoal de Bagdá, os soldados que estavam lutando. E os caras eram colocados numa cadeia, eles eram torturados, eles eram realmente torturados. E nessa época, o Botero, quando soube do que estava acontecendo nessas cadeias americanas lá em Bagdá, próximo a Bagdá, ele começou a denunciar e fez quadros. Então, vocês veem em cima uns presos com os olhos tapados, a morte em cima de um aí, e outros, eu peguei também fotografias, essas de baixo não são retratos, não são quadros, são fotos reais. Repara um cara puxando um prisioneiro amarrado pelo pescoço, um outro prisioneiro sem roupa sendo ameaçado por um cachorro, um camarada vendado e está sendo torturado através de eletrochoques. Então, realmente foi uma barbaridade o que os americanos, junto com os ingleses, fizeram lá nessa guerra, lá em Bagdá, próximo a Bagdá, né? Então, aí estão tanto alguns quadros quanto a realidade, quer dizer, não foi ficção científica. Vai lá, Wagner. Então, aí sim, são quadros ele mostrando o pessoal sendo torturado, o pessoal amontoado, um pessoal deitado e o outro afogando, né? Com o rosto tampado, o cara jogando água em cima da boca e do nariz, o cara se afogando, um cachorro, vários cachorros atacando um prisioneiro que está amarrado, e aí está o Botero. Você vê, ó, é engraçado, o Botero não é nem gordo nem magro, é esse cara aí, ó. Esses quadros são de 2006, 2007. Tá? Esse era o Botero, mais ou menos nessa época. Ele está posando na frente de alguns dos quadros que ele fez para denunciar essas torturas de Abu Ghraib. Ghraib eu não sei o que é, Abu me parece que é pai. Em frente. Olha aí, mais quadros de Abu Ghraib, os caras amarrados, sendo torturados. E aí está uma foto do cara que era o chefe da prisão sendo preso. Ele foi preso e foi devolvido lá para os Estados Unidos. Eu não sei se essa foto não é mais para fazer propaganda, mas o fato é que ele foi preso e foi retirado do comando dessa cadeia de Abu Ghraib aí. Estou olhando o relógio aqui, vou acabar rápido. Aí estão algumas esculturas e pinturas. Eu só coloquei porque muitas das aí para chamar atenção. Muitos dos quadros que ele representa em quadro, ele também representa em estátua. Dá uma olhada nesse cavalo. É um quadro e uma estátua. Esse camarada com uma criança no colo. Está aí um camarada com uma criança no colo. Os dois dançando, estátua e quadro. A mulher equilibrista em cima da cabeça de um camarada, na estátua e no quadro. Então, ele tem essa... Ele representa tanto num quanto em outra modalidade artística, tanto na escultura quanto na pintura. Esses são alguns quadros que eu falei para vocês, eu chamei aí da outra face do Botero. Ele, se eu não falo para vocês, ou se eu não tivesse lido, eu não saberia, eu não diria que esses teriam sido quadros do Botero, mas eram quadros do Botero no começo da carreira artística dele. Aí embaixo está um cavalo e uma mulher, uma estátua. Dá uma olhada, as patas do cavalo e os seios da mulher, eles estão meio com cor diferente. É que o povo gosta tanto, ele acha que essas estátuas do Botero dão sorte. Então, todo mundo que se aproxima das estátuas do Botero tem a mania de pôr a mão na estátua e se benzer. Então, a estátua fica com esse jeito. O ácido úrico da mão se transfere para a pintura da estátua e meio que a estátua fica desse jeito aí. Então, isso é
um fato curioso das obras do Botero. Evidentemente, eles não fazem isso com os quadros, mas com as esculturas eles fazem. Algumas esculturas mais do cavalo. Dá uma olhada, esse cavalo aí, ele está todo manchado. É da turma pôr a mão na estátua. Esse cavalo ele parece grande, mas não é grande, não. Tá? Ele fez também uma mão, enfim, uma mão, né? Enfim, essa bailarina não tem nada da bailarina do Degas, mas ele também fez uma bailarina, enfim. A única estátua que eu conheço de cor que foi pintada com esmalte branco é uma estátua recente dele, que é essa de uma pomba, representando a pomba da paz, e como boa pomba ele pintou de branco. Vai lá, Wagner. Ele fez poucas, mas fez algumas esculturas em madeira. Olha, aí tem embaixo tem a pomba da paz lá de Medellín, que eu falei para vocês que eles colocaram dinamite, explodiram a pomba, e ele deixou assim, falou para deixar assim mesmo. E aqui do lado, a gente vê esse bumbum dessa mulher, dá uma olhada no bumbum dela todo manchado, é que a turma passa a mão no bumbum da mulher e depois se benze. É uma característica de interação entre o povo e a escultura do Fernando. Olha lá, Wagner. Bom, isso aí eu vou falar rápido, gente. Esse é um quadro. Ele representa muitos quadros de músico, de gente dançando, etc, etc e tal. Esse é um quadro que dá para ver várias características dos quadros do Botero. O Fernando Botero ele fez em 1932, foi quando ele nasceu. Esse quadro é de 1994. É uma arte figurativa, né? Mostra aí o pessoal tocando, né? E algumas características. Mais uma vez, o instrumento musical com um furinho e gordo. Ele tem umas linhas representadas por esse banco, pelas pernas do banco e o assento do banco. A forma ondulada da saia da mulher, o pessoal tocando, né? É um quadro que, se a gente olha, é um quadro que dá até calor, parece um lugar super abafado, as cores são cores quentes, né? Eu, quando fiquei olhando esse quadro e para escrever algumas coisas, acabou me dando até calor. É um quadro que parece bidimensional, né? Parece que só tem o X e o Y. A única coisa que dá ideia de profundidade é essa porta que está pintada em verde aí à esquerda, né? Vai lá, Wagner. É o mesmo quadro e eu faço algumas considerações. Ele está todo no amarelo, marrom, vermelho, realmente são cores muito quentes. A exceção das cores mais quentes são as roupas, as camisas dos músicos, que são brancas, e a gravata, que é verde, né? O resto, tudo dá aquela sensação de estar um calor, de estar um lugar abafado. Foi por isso que eu coloquei esse abano, esse leque aí do lado para quem tiver com calor se abanar. Vamos para frente. Bom, então eu fiz isso daí, cara, porque eu sempre tive dúvidas quanto ao Botero. Não sei se ele era artista, se ele é artista, se ele não é artista. Então eu coloquei algumas inquietudes minhas. Mas ele, sem dúvida nenhuma, ele é um cara famoso. Está aí uma fotografia de uma exposição que ele fez na China. Essa exposição eu vi em outra, só estava lotado de gente. Ele fez em todos os países da Europa, ele fez exposições. Na América, nos Estados Unidos, no Canadá, ele fez exposições, já falei, fez aqui no Brasil. Enfim, ele é um cara muito requisitado, e é um cara muito popular. Agora, teve uma hora que eu pensei, será que ele descobriu um estilo e não vai mudar, e não mudou mais a forma, uma vez que ele achou que aquilo agradou, aquilo vendia? Eu não sei. Ou realmente ele está convicto, ou só sabe pintar daquele jeito. Eu não sei. É uma dúvida que eu tenho. Outra dúvida que eu tenho, ele é um cara riquíssimo. Ele tem casas em tudo quanto é lugar, evidentemente, na Colômbia, ele tem casa, mas ele tem casa nos Estados Unidos, na Itália, em Mônaco. Enfim, ele é um cara, realmente é um homem do mundo, né? Será que ele é repetitivo? Não sei. Os personagens eu acho que são repetitivos, os temas eu não acho que são repetitivos. Ele tem algumas
famílias de quadros, que são a família, o toureiro, mas ele fez tantos quadros que a gente não pode, eu acho que ele não pode chamar de repetitivo, mas há quem o chame. Existe artista popular? Espera um pouquinho só, Wagner. Existe artista popular? O público ou os críticos definem quem é artista? Porque os críticos que eu li, a maior parte mete o pau no tal do Botero. O pessoal eu vi com meus próprios olhos e em fotos. A turma gosta do Botero, gosta da arte do Botero. Será que existe preconceito contra artista popular? Não sei, são inquietudes de um iconoclasta. Vai lá, Varinho. Isso daí, cara, é só para mostrar que antes do nosso querido Fernando Botero, muitos outros já pintavam pessoas mais encorpadas. É o caso de Jane Seville, que pintou essas mulheres que estão na parte de cima. O próprio Velázquez pintou gente com mais robusta. O Rubens. E essa até gente da Idade da Pedra fazia obra de gente robusta, gente gorda. Essa obra de baixo aí, a extrema inferior à direita, chama-se A Vênus de Willendorf. Willendorf é uma região na Áustria, foi onde foi achada essa estatueta. Dá uma olhada no tamanho dos seios da mulher e do lado de trás ela tem uma bunda enorme, as coxas, enfim, é bem, vamos dizer, ressaltado os símbolos sexuais da mulher. Mas mulheres assim, pessoas assim, já foram pintadas antes. Não vi nenhuma crítica ao Velázquez, ao Rubens, a ninguém. Mas nós fizemos aí o nosso querido Fernando Botero. Eu queria só fazer uma observação antes de acabar, que eu fui várias vezes na Colômbia. A maior parte eu fui a trabalho. Eu fui também, aproveitei o trabalho, em fim de semana, eu fui visitar a cidade Cartagena, chama-se Cartagena de las Índias. É uma cidade colonial maravilhosa. Não existe, eu não vi, não conheço, não sei, de cidade colonial mais linda do que Cartagena de las Índias. É muito bonita. E eu fiz amizades lá. E tem uma pessoa, que é um amigo meu, ele é fotógrafo, e ele sempre me manda notícias lá da Colômbia. Então, eu queria que vocês vissem alguma coisa. Vai em frente, vai. Olha, as últimas notícias que eu recebi desse meu amigo é que o Fernando Botero estava muito preocupado em que as estátuas, as obras dele são chamadas de gorda. E ele contratou um nutricionista amador que foi examinar as obras dele para ver se ele dava um jeito de elas emagrecerem. Está aí a obra e o nutricionista amador. Na mesma cidade, lá em Cartagena, morou o Gabriel Garcia Marques. E esse turista, além de ser nutricionista, ele foi tirar foto lá na frente da casa do Gabriel Garcia Marques. Ele queria ter um retrato do Gabriel Garcia Marques, só que não informaram para ele que o Gabriel já tinha morrido há mais de 10 anos. Parece que ele ficou uma semana lá esperando o autógrafo. Não deu certo. E, finalmente, esse mesmo viajante que eu recebi essas notícias da Colômbia, ele está sentado dentro de uma casa, que é uma casa estilo espanhol, né? E no meio do pátio tem uma fonte que sai água. E ele é ingênuo, ele achava que era uma fonte, chamada Fonte da Eterna Juventude. E ele ficou esperando 2 dias para que saísse água para ver se ele remoçava. Mas não adianta, ele já tomou vacina contra a doença já faz mais de 2 meses. A idade dele não recua. É isso aí que eu queria falar. Eu falei mais rápido que eu pude. Eu sei que avancei no tempo, mas paciência. Valeu, agradeço a paciência. Parabéns, Roberto. Muito bom. Muito bom. Roberto, parabéns. Obrigado. Eu sei que vocês são meus amigos. Muito bom, não, mas estava ótimo, Roberto. Excelente. Muito bom, Roberto. Uma viagem. Não, e você Roberto, em tempos... quadros. Tantas imagens. Maravilhoso. Não, tá legal. Não, mas eu vou falar para vocês, francamente. É que essa semana saiu um monte de coisas do Botero
É isso que eu ia falar, porque em tempos de Covid... Mas foi coincidência. Porque o pessoal tem comorbidade. Os personagens têm Não, comorbidade. mas achei interessante que foi postado várias coisas do Botero e é muito bacana. Eu gosto dele. Eu francamente gosto dele. Eu gosto mais do Botero. Ele tem lá em Medellín, ele tem uma praça cheia de estátuas do Botero. Uma praça. Ô, Wagner, em frente ao museu dele. Você ainda está com a apresentação aí? Estou. Passa mais uns 2 slides que eu quero mostrar essa praça que você está falando aí, vai. Tá bom. Ok. Desculpa aí, pessoal. Eu sei que eu estou comendo o tempo de vocês, mas... Não, mas está valendo. É que é um negócio bacana, viu? Está valendo. Eu sempre defendi. Está valendo. Sempre defendi. Quem é esse Bom, esse daí é o nosso colega, vocês sabem quem é. Vocês sabem quem é esse colega aí, né? Vai lá. Passa para frente, Wagner. Bom, ele responde mis recuerdos. É o lugar das minhas lembranças. Essa daí é a praça que o Wagner estava falando. A gente vai lá para... Na realidade, eu fui para Medellín a trabalho. Lá eu fui trabalhar, fui fazer uma consultoria ao metrô lá de Medellín. Aí eu peguei o metrô, desci na Praça Botero. A Praça Botero. Então, eu mostrei aí o metrô chegando lá. Aí você chega lá e você encontra essa Praça Botero lá em Medellín. É maravilhosa. Está cheio de estátuas do Botero que ele colocou lá. É muito, 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 muito bonito. E tem aí que tem uma seta mostrando o Museu de Antioquia. Vocês falam Antioquia ou Antioquia? Eu acho que eles lá chamam de Antioquia. É um museu também cheio de obras de arte e a maioria deles são obras do Botero. Se por acaso alguém for para a Colômbia, realmente eu recomendo firmemente... Medellín é uma cidade maravilhosa. Que vão a Cartagena, que é a cidade... Uma das cidades mais lindas que eu achei, depois de Pádua e Veneza, eu acho que era a terceira cidade que eu mais gosto. Né? Tá certo. Gostei. Mas lá, e depois, se vocês se forem para Venezuela, aproveitem e dá um pulo. É 1h30, mais ou menos, de viagem de Bogotá, de avião, evidentemente. Vale a pena visitar Medellín também. É uma cidade bonita, viu? Vai mais um passo para frente, Wagner. Cartagena. Esse cara, eu estava pesquisando alguma coisa e eu achei na internet, no Google, eu achei a foto, exato, esse aí é um hotel, eu fiquei hospedado nesse hotel. Dá uma olhada, que coisa mais linda. Uma coisa maravilhosa, é um negócio colonial, é muito bonito. Fiquei hospedado aí. Então, isso é um negócio de lembranças minha. Vai lá, Wagner. Aí, é a cidade de Cartagena, né? Cidade de Cartagena de las Índias. Eu me lembro, tem o Rio Magdalena, não fica perto, lá fica mais ao norte, que ainda tem esses barcos a vapor. Aqui embaixo à direita, tem como é a Cartagena. Ele era um forte, na realidade é uma cidade fortificada. Ele era um porto. É de lá muitas das joias, muito do ouro, muito das preciosidades que os espanhóis levavam como souvenir lá para a Espanha, saíam pelo porto de Cartagena. Né? E esse Pedro de Heredia fundou Cartagena em 1533. Vai mais uma, Wagner. Para quem gosta de ler, bom, eu sou suspeito, eu adoro ler. Eu leio muito. Eu recomendo, para quem não leu, e para quem tem amor no coração, para quem gosta do amor, leia esse El amor em tiempos del cólera. Existe, uma maravilha. Evidentemente. É uma maravilha. Uma maravilha. É um livro... Como é que é? É uma maravilha esse livro. É um livro maravilhoso. Olha, quem não leu está perdendo tempo. É um livro maravilhoso. É do Gabriel Garcia Marques. O Gabriel Garcia Marques ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura graças aos 100 anos de soledad. Mas, olha, El amor em tiempo del cólera, olha, vocês vão ver, para quem gosta de arte, para quem gosta de literatura, para quem gosta do amor, para quem acredita no amor, eu sei que eu sou meio inocente, mas leiam esse livro, é maravilhoso. Maravilhoso. É isso aí. Queria mostrar que a Colômbia não é só Botero, tem muitas outras coisas bonitas lá.
Roberto? Obrigado, gente. Chega. Muito bom, Roberto. Muito bom, Roberto. Muito bom. Adorei. Obrigado. Legal, legal. Parabéns. Valeu. Valeu. Muito bom, Roberto. Obrigado. Maravilhoso, Adorei, Roberto. Adorei. Outra Parabéns. nota Ô, 11. Miriam, liga o microfone. Ah, é. Miriam, eu vi que você ficou chateada comigo hoje, né? Não, chateada não, porque Ficou chateada, porque eu falei que no Egito não tinha escravo. Mas não tinha. verdade da escravatura do Egito. Emancipação. Olha, eu vou fazer o seguinte. Essa história. Então, acho que tem que pesquisar mais, porque Eu realmente pesquisei. não é Não, bem... eu realmente vou pesquisar mais. Vou pesquisar mais. Ele sabe, pode ser uma coisa também, não sei se ele ainda está aí. Não, tá legal. Mas você sabe que história é uma coisa que me interessa. Eu gosto. Tanto me interessa que, depois que eu me aposentei, eu fiz um curso de egiptologia. Eu sou egiptólogo. Olha. Coisa meio esquisito. Então, eu estudei um pouco das coisas do Egito. E o Wagner, como ele é meu, ele manda em mim, cara, tudo que ele pede eu faço, quase tudo. Eu faço. Ele me pediu para fazer um trabalho sobre o Egito. Ele escalou aí esse trabalho, vai vir aí para frente. Então, o que eu fiz, Miriam? Mas com todo o respeito, eu fiz um trabalho sobre o Egito e, no fim desse trabalho, eu coloco alguns slides que eu dou a minha versão, que pode estar absolutamente equivocada, eu admito isso, mas eu procurei me basear em fatos históricos, conhecidos. Eu dou a minha versão sobre o que teria sido o Êxodo. Foi por isso que... Bom, então vamos assistir isso daí e vamos conversar, porque todos nós temos a aprender, eu principalmente. Eu queria dizer duas coisas, Roberto. Está de parabéns aí pela pesquisa sobre o Botero. Eu também estive na Colômbia várias vezes. A Colômbia era o escritório regional do Unicef e eu era assessor regional do Unicef para a América Latina. E eu estive na Colômbia várias vezes, inclusive durante a tomada do Palácio da Justiça. Eu estava em Bogotá nesse dia. Bom, de qualquer maneira, eu acho o seguinte, que há um paralelo muito interessante da obra do Garcia Marques com a pintura do Botero. Você chegou a esboçar essa relação. Ambos, na verdade, usam a sociologia da Colômbia de uma forma satírica, de uma forma bem-humorada. Ou seja, as figuras do Botero, no fundo, elas são figuras indolentes. É a elite da Colômbia, não trabalha, é muito rica, é terratenente. Durante centenas de anos não se muda nada na Colômbia. Então, a questão da pintura do Botero, isso os americanos interpretaram em vários catálogos de exposição dele, inclusive em Milwaukee. Eu tenho um livro em que tem o catálogo dessa exposição do Botero. Eles acham o seguinte, que o Botero tem um senso de humor muito profundo e essa sociologia da Colômbia aparece homens dormindo o tempo todo, gordos, comem demais, são indolentes e a realidade parece que paralisou-se no tempo. Gabriel Garcia Marques faz a mesma coisa, só que literariamente. Macondo, para ele, parou no tempo. Tá? Há 500 anos a mesma coisa, todo mundo se conhece, todo mundo sabe quem está fazendo o quê, as relações incestuosas, aquela coisa toda andando para trás o tempo todo. Então, eu acho o seguinte, a Colômbia é um país muito interessante nesse sentido. Eles têm uma elite muito bem educada, eles falam o melhor espanhol da América Latina, é o espanhol castiço, que não é penetrado por linguagem gíria, urbana, essa coisa toda. É o mais puro dos espanhóis, é colombiano. E o interessante... Sim, diga. Então, interessante... Bom, desculpe, continua aí. Depois só para completar esse pensamento. No século XIX, na Rússia, houve vários ciclos de arte. Um deles, na verdade, chamava-se Arte em Movimento. No início do século XX, praticamente. E a pintura
Para a classe abastada, que era a classe de mercadores, né? Mercadores, comerciantes, muito ricos, eles compravam muitos quadros justamente de mulheres muito gordas, que eram consideradas, vamos dizer, a volúpia da carne. Você postou um negócio hoje, muito bacana. Postei hoje um dos pintores. Ele tem várias pinturas maravilhosas que a burguesia comprava na época. E era caríssimo, cara. Caríssimo, porque ele expunha em Paris, ele vendia quadros fora da Rússia. O interessante é o seguinte, que no caso do russo, também tinha um veio de crítica social na pintura. Eram sempre retratadas as mulheres com muitas frutas, com muita abundância de tudo, e geralmente nus, porque realmente tinha que mostrar a carne. Isso vendia para aquela elite da época. Evidente que depois... Literalmente abundância, né? Abundância, exatamente. Era isso. Então... Olha, a minha experiência na Colômbia, eu tive lá na época que ainda estava o problema com as Farc e do terrorismo, etc., né? E também do narco, né? E eu participei de um período da melhoria, da transformação de Bogotá. Que Bogotá agora é o exemplo, né, de uma cidade sustentável, com políticas super progressistas e tal, e a Colômbia mudou completamente. A Colômbia, o governo funciona, de certa forma, é outro papo. Você vai do lado do Peru, nada funciona. Na Colômbia, tudo funciona, né? É impressionante, né? É um mini Chile, assim, né? Chile também, atualmente, né? Que tudo que é bom, tem muita coisa de progressista, de políticas sustentáveis que eles adotam, mesmo no governo conservador, né? Na Colômbia, governos conservadores, ou mais ou menos conservadores, mas começou tudo a partir de Bogotá e Medellín. Medellín com a transformação. E uma coisa curiosa, com o apoio do exército americano, né? Que o narco foi combatido com o apoio do exército americano. E daí eles se transferiram para o México. O México, que hoje sofre os problemas. Então, esses cartéis foram para o México. E o México é um país igual ao Brasil. Né? Brasil e México são absolutamente iguais. Só que o México tem mais história. E o Brasil tem, né, toda a pré-colombiana e tal, mas são iguais. Não é? Tem problema com a polícia, corrupção da polícia e tal, é tudo igual. Né? E aí os cartéis foram para lá, então tem problemas seríssimos. Eu tive em Tijuana, que ia fazer um trabalho, de repente estava fazendo uma investigação, mas a gente estava a pé, daí começamos a ver uns caras, falaram, vamos sair daqui que não vai dar certo. Saímos correndo, os caras correndo atrás da gente. Daí pegamos no carro e tudo bem. Mas não é fácil. Não é fácil. O México é impressionante. Agora, você vai sair do México, tudo bem, não é, enfim. Mas é curioso isso daí. A Colômbia mudou de patamar absolutamente. E era um país que eles não tinham a possibilidade de ir para a Europa. Eles tinham que pedir licença, pedir visto para ir para cada país da Europa. Né? Agora não, mudou de patamar. A Colômbia foi uma transformação espetacular. Wagner, lá no México, as pessoas usam metralhadoras dentro dos carros, sabe? E é comum isso. Isso em DF, em 2013, 2014. E é muito impressionante, assim. Tanto que, na verdade, na época que eu estive lá, eu não tive a oportunidade de conhecer Acapulco, porque estava toda tomada. E as pessoas falaram, não vai para lá, porque você vai ser sequestrada. É impressionante mesmo. Mas, olha, Roberto, super, super parabéns. Eu fiquei muito impressionada. Desculpa até pelas interrupções, porque realmente eu fiquei encantada. Imagina, você me alertou um negócio que eu vou pesquisar. Sandra, eu falei da violência do Wagner no futebol, eu queria agora prestar uma homenagem a ele, porque eu sou justo. Olá. Não, presto homenagem. Eu fui várias vezes na Colômbia tentando vender metrô lá para Bogotá. O pessoal tinha um transporte rodoviário chamado Transmilênio, que foi feito aqui para o nosso colega Wagner, que eu era escorraçado, eles não queriam ouvir falar de metrô lá em Bogotá de jeito nenhum, eles estavam satisfeitíssimos com o Transmilênio que estava funcionando lá. Então, apesar dele ser um cavalo no futebol, ele é um grande profissional. Não, foi espetacular esse assunto aí dos BRTs, né?
que aí está no mundo inteiro, né? Mas foi a experiência de São Paulo e Curitiba misturado que surgiu o Transmilênio. Mas foi espetacular mesmo. Bom, gente, é isso aí. Valeu. Já passou da hora muito. Né? A turma fica reclamando. Boa noite, obrigado. Tchau. Então, eu tenho que terminar. Boa noite. Eu adoro quando passa da hora. Boa noite. Tchau. Tchau, gente. Até mais. Boa noite. Olha, eu esqueci de começar a gravar, então a partir dos 30 minutos que eu comecei a gravar, viu, Roberto? Você não é de esquecer. Lembrar para gravar, que eu sempre esqueço. Tchau.